Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de EDO. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar o conceito de solução para uma equação diferencial, tá? Bom, então, dada uma EDO, a gente vai procurar suas soluções, tá, para ela. E uma EDO pode não ter só uma solução, né? Como qualquer tipo de equação, né? Por exemplo, a equação de grau 2 tem lá, geralmente pode ter duas soluções reais, por exemplo, né? Então, vamos determinar o que é uma solução, tá? Ou uma família de soluções para uma EDO dada, tá? Então, dado uma EDO, o que é uma solução? É uma função que, quando você substitui na equação, vai reduzir essa equação a uma identidade, tá? Ou seja, uma proposição verdadeira. Essa função, né, vai ser então a solução para a equação, tá? Nós vamos procurar funções definidas em intervalos reais, tá? Então, dada uma equação, uma EDO, né, desse tipo, né? Ou seja, uma relação que envolve uma variável x, uma variável y, em que y depende de x, né? E as derivadas de y em relação a x. Então, uma identidade desse tipo, né? Uma relação desse tipo, que é uma EDO, vai ter uma solução, vai ser uma função f, definida em intervalo i, tá? Com contradomínio real, né? A função de uma variável, que ela vai ter que satisfazer, ter as n derivadas, né? Dependendo de quantas derivadas tem na sua equação, a sua função tem que ter pelo menos essa quantidade de derivadas, tá? Nesse intervalo, tá definida. E tem que satisfazer a equação, ou seja, quando pegar essa f, substituir aqui na equação no lugar do y, você põe a f. No lugar da y', você põe a derivada de f', né? E assim por diante. No lugar do y duas linhas, você substitui lá na equação pela f duas linhas. Se, quando você substitui a equação se reduzir uma identidade, né? Então, a gente vai falar que essa função é uma solução para essa DO, tá? Nesse intervalo i, intervalo em que a função está definida, tá? Aqui, quando a gente está falando de intervalo i aqui, ó, intervalo real. Aí pode ser de qualquer tipo, tá? Intervalo aberto, intervalo fechado. Tô deixando em geral aí, intervalos semi-abertos, intervalos infinitos, tá? Por exemplo, a mais infinito, menos infinito b. Tá? O i pode ser qualquer um desses intervalos, tá? Ó, vamos fazer um exemplo bem simples aqui, ó. Vou mostrar que essa relação aqui, ó, isso aqui define uma função, né? Isso aqui define uma função, ó, y igual a f de x. Quem é a nossa f de x? X a quarta dividido por 16. Vou mostrar que essa função é uma solução dessa EDO aqui, ó. Tá? Lógico que essa equação é não linear, né? Se fosse linear, aqui não pode aparecer a potência do y, tá? Potência diferente de 1, né? Com expoente diferente de 1. Para todo real, todo x real, tá? Então no intervalo menos infinito mais infinito. Essa aqui é bem simples. Como é que você verifica que uma suposta solução é realmente solução? Substitui lá, tá? Então, ó, a equação é azul aqui, ó. dy dx, né? Derivada de y em relação a x. Tem que mostrar que ela é igual a x vezes y elevado a meio. Então vamos pegar essa função, substituir dos dois lados e ver que a gente chega em duas igualdades. Vamos derivar isso aqui primeiro. Então, olha só, temos dy dx, isso é derivada em relação a x, a função x a quarta dividido por 16. A gente pode pôr a constante que está multiplicando, você pode colocar para fora ali da derivada. Então a gente tem que só derivar x a quarta. Derivada de x a quarta é 4x ao cubo. Aí 16 dividido por 4 dá 4, né? Então isso aqui vai dar
x ao cubo dividido por 16. Agora vamos olhar, substituir aqui do lado direito da equação. X vezes y elevado a meio. Acho que isso aqui é a mesma coisa que x vezes a raiz quadrada de y, tá? Então isso aqui é x vezes... Só que o y é a função que foi dada, tá? Que a gente quer testar. X à quarta dividido por 16. Raiz quadrada disso. Isso aqui fica x vezes raiz quadrada de x à quarta dividido pela raiz quadrada de 16. Então vai ficar x vezes raiz quadrada da x à quarta é x igual ao quadrado. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, ó, de novo, isso aqui vai dar x ao cubo dividido por 4. Então, ó, dá pra ver que as duas, gente... Opa, aqui eu errei, né? Aqui é 4. Eu simplifiquei, tá? Aqui, ó. 4 com 16 dá 4. Então, nas duas relações chegamos no mesmo valor, tá? Isso. Note que aqui, ó, tudo isso que a gente fez é verdadeiro para qualquer número real x, tá? Portanto, vale que para essa solução particular, né, y igual a x à quarta dividido por 16, dy dx é igual a x vezes y elevado a meio para todo x no intervalo menos infinito mais infinito. Portanto, se o y é x à quarta dividido por 16, temos que dy dx é igual a x vezes y elevado a meio para todo x pertencente a esse intervalo. Ou seja, essa função definida assim é uma solução para essa EDO. Exemplo 2, vamos lá. Nesse exemplo também vai ser dada uma relação, uma função, né? Que a gente quer verificar que é a solução para uma EDO. Tá? Então, anote que aqui, só para deixar claro, notação que a gente vai usar para derivada nas EDOs, a gente vai usar ambas, tá? Tanto a de Lagrange quanto a de Leibniz, tá? Tem livro também que usa aquela de Newton, que eu não sei se vocês já viram. Que é um ponto em cima. Isso aqui é a mesma coisa que a derivada, y', tá? Tem livro que usa esse tipo de notação também, tá? Eu vou utilizar essa e essa aqui, basicamente, tá? Ah, por que a gente não vai fixar uma? Porque nenhum livro fixa, tá? A gente tem que aprender a usar ambas, ok? Essa aqui é boa, a gente vai ver, por exemplo, o dy dx, né, que é derivada de y em relação a x, você vai poder enxergar também como uma fração, né? Uma razão entre as diferenciais de y e de x. Então ela vai ajudar a gente a encontrar soluções, tá? Bom, aqui não tem segredo, igual o exemplo 1, tá? Análogo. A ideia é pegar essa equação, essa relação aqui, ó, substituir aqui nessa equação, tá? Verifica que vale a identidade para todo número real x, tá? Ou seja, no intervalo menos infinito mais infinito. Então vamos lá. Aí a EDO é y' menos 2y' mais y igual a zero. Então lá, y é x exponencial de x. Então a gente tem que calcular a derivada segunda de x vezes exponencial de x menos duas vezes a derivada primeira de x vezes exponencial de x, aí somar com y, que é x vezes exponencial de x. Tá? Vou fazer uma cadeia de igualdades aqui, tá? Vamos lá, calcular isso aqui primeiro, ó. Derivada de ordem 2, tá? Então primeiro calculo deriva,
Depois a gente deriva de novo, tá? Então, a derivada de... Isso aqui é um produto, né? Então, ó. Derivada do produto, a gente aprendeu lá em cálculo 1, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Eu vou deixar de vermelho ali no final, tá? Então, a primeira aqui é o x e a f, né? A fórmula aqui é o x. E a g é a exponencial de x. Então, vai ficar x vezes exponencial de x mais x vezes a derivada da exponencial de x. Só que no final tudo isso tem que derivar também, tá? Porque vou ter que derivar duas vezes. Menos duas vezes. Aí, mesma coisa, né? Derivado do produto é a mesma função que eu estou derivando. Derivado de x vezes exponencial de x mais x vezes a derivada da exponencial de x mais x vezes a exponencial de x. A gente, ó, isso aqui dá 1, tá? Aqui vai dar 1 também. Aqui é a derivada, derivadas aqui todas em relação a x, tá? Então dentro desse primeiro parênteses vai ficar a exponencial de x mais x vezes a derivada da exponencial de x. A derivada exponencial de x é ele próprio, né? Eu estou derivando em relação a x, tá? Se uma exponencial fosse uma composta, uma exponencial de uma função, a regra é essa aqui, né? Pela regra da cadeia, tá? Mas quando estou derivando exponencial de x em relação a x, é isso aí mesmo. Aí tudo isso aqui agora tem que derivar, tá? O segundo parênteses ali vai ficar exponencial de x mais x vezes exponencial de x, né? De novo, derivar exponencial de x da própria exponencial de x mais x vezes exponencial de x. Vou abrir todas as contas e no final a gente vai sair cancelando, tem que cancelar, tá? Agora, ó, aqui, ó, tem a derivada dessa relação, né? Só faltou um negócio aqui. Eu não coloquei exponencial de x aqui. Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Então vai ficar a derivada da exponencial de x mais a derivada x vezes exponencial de x. Menos 2 vou distribuir, então fica menos 2 vezes exponencial de x, menos 2 vezes x exponencial de x, mais x vezes exponencial de x. Essa primeira derivada aqui, ó, derivada exponencial de x em relação a x é a própria exponencial de x. Aí agora aqui em azul aqui, ó, de novo derivada de um produto. A x' exponencial de x mais x vezes a derivada da exponencial de x. Então vai ficar exponencial de x mais x', né? Derivada de x em relação a x é 1. Então vai ficar exponencial de x. Derivada exponencial de x em relação a x é a própria exponencial de x. Isso aqui vai dar zero, né? Olha só, tem exponencial de x mais exponencial de x menos 2 exponencial de x, que dá zero. Aí eu tenho x exponencial de x exponencial de x dá 2x exponencial de x. Menos 2x exponencial de x vai dar zero. Tá? Portanto, isso aqui é verdadeiro. Tudo que nós fizemos ó, é verdadeiro para todo número real x, tá? Essas derivadas aqui, derivada exponencial em relação a x da própria exponencial é verdadeiro para todo x real. Que a derivada de x é igual a 1 é verdadeiro para todo número real x, tá? A gente não dividiu por x em nenhum lugar daqui, não teve nenhuma raiz aí que possa atrapalhar. Então, essa função é uma solução para essa EDO, qualquer que seja x naquele intervalo menos infinito mais infinito. Portanto, essa função x vezes exponencial de x é uma
Importante falar uma, tá? Quem garante que é única? Na verdade não é única, tá? Então a gente vai ver isso mais pra frente. É uma solução da EDO y nozinhas menos 2y' mais y igual a zero. Bom, pessoal, voltando aqui nos exemplos 1 e 2, se você olhar esse EDO, você pode ver, se você pegar y igual a zero, função constante, tá? Função nula, que pega tudo x ou seu zero, vai ser a solução aqui, né? Porque o derivado de 0 é 0, e do lado direito aqui vai ficar 0 vezes y elevado a meio, né? Y elevado a meio é 0, porque y vai sempre vale 0, tá? Aqui também, ó. Derivado segundo de y igual a 0 é 0, menos 2 vezes o derivado de 0 é 0, mais 0 igual a 0. Tá? Isso aqui é uma solução, tá? Por causa dos EDOs dos exemplos 1 e 2. Em todo intervalo real, tá? Em toda reta. E esse tipo de solução para uma EDO a gente chama de solução trivial. Tá? Então, quando eu falar assim, essa EDO tem uma solução trivial, é a solução nula. Tá? Existem EDOs, como qualquer tipo de equação, né? Ela pode não ter solução. Então, existem EDOs que não têm soluções. Tá? Por exemplo, essas duas aqui, ó. Essa amarela aqui, por que não tem solução? Suponha aí, por absurdo, que tiver solução. Tem uma solução lá, f de x, y f de x, em algum intervalo i. Então, quando eu substituir aqui num x específico, né, do intervalo, o f de x é um número real. Então, ele ao quadrado vai ser um número não negativo. Quando você soma 1, nunca vai dar zero. Tá? E aqui o raciocínio é semelhante, tá? Quando tem uma solução para essa equação azul aí, quando você pega um x particular ali, pega a derivada nesse x, aplica nesse x, vai dar um número real. Quando você leva ao quadrado, vai dar um número não negativo. Também, né, para esse x, o y ao quadrado não vai ser zero. Perdão, não vai ser negativo. Acho que você soma duas coisas não negativas com 4, nunca vai dar zero. Tá? Essa solução aqui, ó, só vai ter uma solução, né? Que vai ser a solução trivial. Né? Ó, pega a função nula. Quando você deriva, dá zero. Zero ao quadrado, zero. Mais y à quarta é 0 à quarta que dá zero. Então vai ficar 0 mais 0 igual a zero. Beleza. Então isso aqui é a solução. Por que é única? Porque qualquer outra que não seja essa aqui. Então pega um x. Suponha que tem uma. É diferente da solução trivial, tá? Da função nula. Então existe um x, tal que f de x. Quando tem um x0, tal que f de x0 vem de zero. Então quando você deriva, pega a f' e calcula no x0 e eleva ao quadrado, isso aqui é maior que a zero. Na verdade é maior que zero. Então faz, né? Se der um número negativo ou positivo, quando você eleva ao quadrado vai dar zero. Um número positivo. De maneira análoga, o f de x0 à quarta vai ser um número positivo. Tá? Então nunca vai dar zero aquela conta ali no x0. Tá? Então, essa DO só vai ter uma solução, que é a solução trivial, tá? Isso aqui, ó, é aqui. Solução nula, tá? Vamos lá. Encontrar a solução para o EDO, a gente pode... Quando a gente quer encontrar soluções, você pode classificar elas em dois tipos. As soluções implícitas e as explícitas, tá? O que a gente está fazendo até agora é encontrar solução explícita. Então, dado uma EDO, se eu tenho uma solução que pode ser escrita como uma função de maneira explícita, ou seja, você pega a solução e isola o y igual a uma função que depende só de x, tá?
Note quando você escreve isso, eu estou dizendo que do lado esquerdo aqui da equação, essa igualdade, só tem y, e do outro lado tem algo que só depende de x. Tem uma expressão que depende só de x, que é uma função. Esse caso aqui, então, esse aqui é uma solução explícita. Tá? No ano passado a gente viu, né, que essa função aqui é uma solução dessa EDO e é uma solução explícita. Tá? Também nos exemplos 1 e 2 que nós fizemos hoje, ó, a gente viu que essa aqui é uma solução explícita dessa EDO e essa função é uma solução explícita dessa EDO. Tá? Só observação de novo. Quando eu chamo isso aqui de função, eu sei que não está. É uma relação, né? Uma regra que define uma função. Mas por conveniência a gente chama de função, tá? Eu acho que uma regra que vai definir uma função f de x, num caso que pega qualquer número real, associa um número real, que a cada x leva nesse y aqui, tá? Na verdade, isso aqui é só uma relação, né? Entre y e x. Só que como ela consegue definir uma função, né? Que a cada x vai associar um y, então a gente já chama de função só por conveniência, tá? Então, isso aqui é uma solução. E isso aqui são soluções dessas EDOs aqui, ó. Dessa aqui e dessa aqui. Soluções explícitas, você consegue explicitar a solução, tá? Agora, existem casos que você não vai conseguir, assim... Não é que você não vai conseguir. Você vai definir uma relação que vai conter várias soluções. Tá? Vai definir várias soluções, ou... Pode ser até uma, mas... Em geral, vai definir várias soluções. Uma família de soluções, tá? De uma EDO. Então, posso ter uma EDO e encontrar uma relação envolvendo x e y, tá? Em que eu não consigo isolar esse aqui, ó. Isolar o y, tá? De modo que o que sobra lá direito é uma função que depende só de x, tá? Então, no caso, eu tenho uma relação que vai definir várias soluções de uma EDO. Você fala que essa relação aí é uma solução implícita. Por exemplo, isso aqui, ó. Se você olhar essa relação aqui, ó, esse aqui jogar aí no GeoGebra, você vai ver que o conjunto de solução dessa equação é a circunferência de centrada na origem e raio 2, tá? Então nesse intervalo menos 2, 2, essa relação vai ser uma solução implícita, tá? Dessa EDO azul aqui. Ó, essa aqui é a relação que eu estou marcando de azul aqui, ó. É a g de x, y igual a 0, tá? Então é uma relação que envolve x e y. Por que é uma solução implícita? Porque olha só, se eu tentar isolar o y aqui, você não consegue de modo que o que reste seja uma função. Se eu tentar isolar, eu vou chegar aqui, y ao quadrado é 4 menos x quadrado. Aí isso implica que o y é mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Bom, isso aqui não é uma função. Tá? Mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado não é uma função. Tá? Na verdade, define duas funções, tá? Na verdade, então, o que vai acontecer aqui é que essa relação define duas soluções para essa EDO. Quais são? Raiz quadrada de 4 menos x quadrado e menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Então, vamos provar que essa relação é uma solução implícita dessa EDO. Para isso a gente tem que usar a derivação implícita, tá? Como é que deriva implicitamente uma relação? Você vai derivar dos dois lados,
Só que tenha na cabeça sempre que y é uma função que depende de x. Então pensa como... Tem que carregar a cadeia aqui. É uma composta. Y é uma função que depende de x, tá? Então olha só, temos... Vamos derivar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Ah, então, ó, derivei lado esquerdo, derivei lado direito. Eu quero chegar nessa relação aqui, ó. Tá? dy dx igual a menos x dividido por y. Isso só vai valer para x nesse intervalo, tá? Isso implica, vamos lá. Lado direito aqui é zero, né? Não tem nem o derivado de zero é zero. Agora o lado direito vai ficar derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada da constante é zero, então isso aqui vai dar zero. Agora a gente usa aquela regrinha. Derivada de u elevado a n em relação a x, né? Que isso fica n vezes u elevado a n menos 1 vezes u', né? Aqui u é uma função composta, né? Depende de x, então isso aqui é a regra da cadeia. Só que no caso particular que u igual a x, né? Derivada de x e sobrar um derivado aqui que é da 1. Tá? Então... Opa. Derivada de x quadrado é 2x. Agora derivada de y ao quadrado fica 2y vezes a derivada de y, tá? dy dx. Só arrumar aqui que eu tô misturando as notações, né? Aí fica du dx, tá? Igual a zero. Isso implica 2y dy dx é igual a menos 2x. Isso implica dy dx menos 2x dividido por 2y. Consequentemente, dy dx é igual a menos x dividido por y. Então, essa relação é uma solução implícita dessa EO, tá? Tudo que eu fiz aqui são equivalentes, tá? O que acontece? Eu tenho uma solução implícita dessa equação. Só que na prática a gente vai chamar tudo só de solução, tá? Porque fica claro que é uma solução implícita, solução explícita. Porque a explícita, você vai ter sempre y igual a algo que depende só de x, que é uma função. E na implícita não, você vai ter geralmente uma família de soluções definida implicitamente, tá? Você não consegue isolar o y de modo que obtenha o que sobra ali do outro lado da equação define uma função. É uma regra que define uma função, tá? Então olha esse exemplo aqui, que a gente acabou de fazer, tá? O exemplo 5. Jogou x quadrado mais y quadrado menos 4 igual a zero. Então como eu comentei, ó, essa relação define duas soluções explícitas. Tá? Vale mais do que isso. Qualquer relação dessa forma vai satisfazer aquilo lá. Porque nós 4 aqui, ó, não fez diferença nenhuma, né? Porque quando a gente derivou aqui deu zero. Só que é claro que você quer soluções, né?
que façam sentido no conjunto dos números reais. Tá? Se por exemplo pegar um C negativo, como por exemplo essa relação aqui, ó. Não vai ser uma solução daquela EDO, tá? Que a relação até satisfaz a EDO, mas não determina uma solução, porque o conjunto de solução disso aí é vazio. Tá? Como eu já comentei, a gente não vai ficar diferenciando o que é uma solução implícita do que é uma solução explícita. Tá? A gente vai falar em soluções. Bom, pessoal, ó. Uma EDO sempre, geralmente, tem uma quantidade infinita de soluções, tá? Por exemplo, esse aqui. Esse aqui. Vou mostrar que para qualquer número real C, você tem que y igual a c vezes exponencial x quadrado é uma solução dessa EDO aqui, 2y dx igual a 2xy, tá? Então o que acontece? Aqui a gente está definindo uma função, uma família de funções, né? Do tipo c vezes exponencial x quadrado, em que c varia ali todo o conjunto dos números reais, tá? Então a gente vai mostrar que todo elemento dessa família é uma solução dessa EDO, tá? Então vamos lá. Com efeito. Então vamos pegar derivadas aqui dos dois lados, tá? Lembra, C é uma constante, tá? Uma constante simulando uma função que depende de x, né? Então a constante sai para fora da derivada. É que a gente usa a regrinha, né? Derivação lá da exponencial. Derivada exponencial de u em relação a x é exponencial de u vezes a derivada de u. Tá? E no caso aqui, u é x quadrado. Então esse aqui vai ficar igual a c que multiplica exponencial x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado. Bom, tá ponto diferente, né? Vezes d dx de x ao quadrado. Então isso aqui vai ficar c vezes exponencial de x ao quadrado, derivada de x quadrado 2x. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Olha aí, deu. É 2x, tem que fazer para ser 2xy, né? Então 2x, aí vai multiplicar c vezes exponencial de x quadrado. Isso aqui de amarelo, ó, é justamente meu y, né? Ou seja, isso aqui que é igual a 2xy. Então ó, a gente mostrou que dy dx igual a 2xy para todo número real c, tá? Para todo x real aqui, no intervalo menos infinito mais infinito, que é verdadeiro, tá? Então, a gente está definindo uma família de soluções para essa DO, uma família infinita, essa família aqui, ó, tá? Em particular, a solução trivial, né, é um elemento dessa família, né? Você vai pegar c igual a zero. Se pegar c igual a zero, você vai obter que y é a função identicamente nula, tá? Então, vamos discutir o papel dessas famílias de soluções, tá? Então, a gente vai começar a classificar também as soluções de uma EDO como solução geral e solução singular, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma EDO de grau 1
tá? E conseguir uma família de soluções que tem uma variável livre aqui, ó. Nesse caso a gente vai falar que essa família definida por essa relação aqui, né? Ou seja, essa família aqui é uma solução geral, tá? Dessa EDO. Vamos fazer mais um exemplo. A gente já tinha feito lá no exemplo 1, né? Para mostrar que essa função aqui, ó, é a solução dessa EDO, né? Quando C igual a 1. Vamos pegar C arbitrário. E a solução também no intervalo menos infinito mais infinito, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer y duas linhas menos 2y' mais y. Isso é igual a c vezes x exponencial de x, duas linhas, menos duas vezes c vezes x exponencial de x' mais c, agora precisa de parênteses, né? C vezes x vezes exponencial de x. Ó, aqui o c é uma constante que está multiplicando uma função que depende só de x. E eu estou derivando tudo isso. Então a constante sai para fora, tá? Então isso aqui vai ficar c vezes a derivada segunda de x vezes exponencial de x menos 2c, que multiplica a derivada de x vezes exponencial de x. Ó, eu vou fazer direto que eu já fiz essa derivada aqui, tá? Essas duas que eu já fiz, tá? Lá no exemplo 1 ou 2, acho que foi o exemplo 2. Ah, vamos... Deixa eu mudar a cor aqui. Essa derivada é azul aí, ó. Vamos calcular, ó, vamos derivar x vezes exponencial de x, né? Tanto no azul quanto na rosa, né? Então vai ficar derivada de x que dá 1 vezes exponencial de x mais x vezes a derivada da exponencial de x, que é a exponencial de x. Aí sobra mais uma vez para derivar ainda. Menos 2c. Na rosa agora, de novo, ó. Derivada do produto, tem aquela regrinha, né? Derivada de x dá 1 vezes exponencial de x mais x, que multiplica a derivada exponencial de x, que é a própria exponencial de x. Agora tem que derivar aqui, né? Ó. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, derivada exponencial de x é a própria exponencial de x, mais agora tem aqui, ó, derivada de um produto. De novo, mesma derivada que a gente fez em cima, né? Derivada de x é 1 vezes exponencial de x, mais x vezes a derivada da exponencial de x, que é a exponencial de x. Ó, distribuindo, isso aqui vai ficar, ó. Aqui tem 2 exponencial de x, né? Vai ficar 2c exponencial de x, mais cx exponencial de x. Aí agora aqui, ó, em azul vou distribuir ali. Fica menos 2c exponencial de c de x, menos 2c x exponencial de x, mais cx exponencial de x. Isso aqui vai dar zero, né? Aqui, ó. Esse cara vai embora com esse. E esse mais esse dá 2c exponencial de x. E aqui tem um menos 2c exponencial de x. Tá? Então, a gente definiu uma família de soluções para essa EDO. Que é a família formada por todas as funções do tipo c vezes x exponencial de x, em que c varia no conjunto de todos os números reais. Tá? Agora, ó, essa EDO tem ordem 2. E essa família de soluções tem uma variável livre só, tá? Então, é diferente do que acontece aqui, ó. Eu tenho uma solução que tem uma variável livre e a EDO é de ordem 1. Tá? Isso vai mudar algumas coisas ali mais adiante, tá? Como a gente vai ver. Exemplo 8. Vamos mostrar que para qualquer valor do C, nós temos que a função
C dividido por x mais 1 é a solução dessa EDO aqui, ó. Tá? Nesse intervalo aqui. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos derivar isso nesse amarelo aqui, tá? Depois substituir aqui na EDO para ver se realmente é a solução, tá? Então, nesse caso, dy dx, isso é ddx de c dividido por x mais 1. Vamos lá, derivada soma são as derivadas, né? Então, se fica derivada, deixa eu fazer embaixo aqui. De c dividido por x mais a derivada de 1. Ó, derivada constante é 0, né? Então isso aqui vai ficar igual. Então só analisar essa derivada aqui. Só nós tinha que ser uma constante, tá? Então posso pôr C para fora da derivada. Então a gente vai derivar a função 1 dividido por x. Ou seja, a gente vai derivar a função x, essa potência de x, né? Isso com expoente menos 1. Só que é que a gente usa aquela regra. Derivada x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1, tá? Vou pôr direto x, né? Porque não precisa pôr a u aqui, né? Porque não é composta. Então aqui vai ficar x vezes menos 1 vezes x elevado a menos 1, né? Ó, x elevado a menos 2, ou seja, isso aqui vai dar menos c dividido por x ao quadrado. Então isso aqui é exatamente dy dx. Vamos pegar e vamos substituir aqui na LDO para ver se vai dar isso definir uma solução. Portanto, a LDO é x vezes dy dx mais y. Quero que isso tudo seja 1, tá? Então isso fica x que multiplica menos c. Aqui não precisa de parênteses, né? Menos c dividido por x quadrado, né? Ó, isso aqui é a derivada aqui, tá? Mais y, que é c dividido por x mais 1. E ó. Vai fazendo as contas aqui, ó. X quadrado dividido por x é x, né? Então vai ficar menos c dividido por x quadrado. Perdão, por x. Mais c dividido por x. Isso aqui vai dar 0, né? Mais 1. Então isso aqui vai ficar 0 mais 1, que é igual a 1. Então nesse caso particular, para essa... chegando na identidade, né? Parece DO. Então essa função aqui, ó, satisfaz essa DO. Portanto é uma solução. Tá? A gente pegou o intervalo aqui, 0 mais infinito, porque a gente está falando de soluções de DOs em intervalos, tá? Também poderia ter pego o intervalo menos infinito 0 aqui, tá? Aberto no 0. Essa função, ó, ela não está definida no 0, tá? E o único problema é que a gente dividiu por y, por x, tá? Então acontece, essa EDO aqui, essa solução que a gente encontrou, essa família de soluções, né, na verdade, a gente mostrou que a família é formada por todas as expressões da forma c dividido por x mais 1, com c variando nos reais, é uma família de soluções daquela EDO, tá? Na verdade, em qualquer intervalo que não contenha a origem, porque a função não está nem definida na origem, tá? Quanto mais ser diferenciável, bota aqui. Então, vamos fazer o exemplo 9 agora. Pode acontecer em alguns casos você somar
duas soluções de uma equação diferencial e obter uma nova solução. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Então pega as funções C1 cosseno 4x e C2 seno de 4x. Que C1 e C2 são constantes arbitrárias, tá? Vou mostrar que essas duas funções aí, duas famílias de funções, são soluções dessa DO. Vamos lá, temos. Vamos testar primeiro aqui. Y duas linhas mais 16y. Bom, tem que substituir ali e tem que dar zero, né? Então vai ficar C1 cosseno 4x, duas linhas, mais 16 vezes C1 cosseno de 4x. Bom, constante na derivada sai para fora, então vai ficar C1 vezes a derivada de ordem 2 do cosseno de 4x. Mais 16 C1 cosseno de 4x. Vamos lá. Derivada do cosseno de U. Derivada do cosseno é menos seno. Vezes a derivada de U, tá? Regra da cadeia. Então aqui a gente vai ter que derivar duas vezes, tá? Então derivando a primeira vez vai ficar derivada do cosseno menos seno. Vezes a derivada de 4x. Aí vai ter que derivar tudo de novo no final, tá? Mais 16 C1 cosseno de 4x. Então aqui vai ficar C1. Aí o derivado de 4x é 4, né? Então vai ficar menos 4 vezes o seno de 4x. Aí tem que derivar tudo isso. Mais 16 C1 cosseno de 4x. Agora na derivada, ó, o menos 4 é uma constante, tá? Aqui dentro, ó. Então, vou derivar tudo isso aqui, ó. Menos 4 é uma constante, pode pôr para fora. Então vai ficar menos 4 C1 vezes a derivada do seno de 4x. Só que a derivada do seno de U é cosseno U vezes U'. Então isso aqui vai ficar igual a menos 4 derivado do seno cosseno de 4x de novo vezes 4x'. Mais 16 C1 vezes o cosseno de 4x. Essa derivada aqui dá 4, né? Derivada de 4x é 4. Então vai ficar menos 4 C1 que multiplica... Bom, vamos para parênteses. 4 cosseno de 4x mais 16 C1 cosseno de 4x. Aí 4 vezes 4, 16, tá? Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. 4 vezes 4, 16. Então aqui, ó. Menos 16 C1 cosseno de 4x mais 16 C1 cosseno de 4x. Que é zero, né? Então a gente mostrou que C1 vezes 4 vezes cosseno de 4x é uma solução para esse DO aqui, tá? Para qualquer x real.
Deu y duas linhas mais y igual a... não. Y duas linhas mais 16y igual a 0. Vamos pegar a outra agora e testar também. C2 vezes seno de 4x. Ó, também temos agora a função é C2 vezes seno de 4x. Então é bem parecido com o que a gente fez aqui, né? A diferença é que a gente começa derivando pelo seno. Tá? E usa então as mesmas regrinhas que a gente usou antes. Para começar, C2 é uma constante, sai para fora, né? Derivado do seno é cosseno. Então isso aqui vai ficar cosseno de 4x vezes a derivada de 4x. Aí no final tem que derivar tudo de novo, tá? Ó, aqui amarelo, essa derivada aqui, ó, dá 4. Então eu já vou colocar lá para fora do parênteses, tá? Porque tem uma derivada aqui pra fazer depois. Então isso aqui fica 4c2 vezes a derivada do cosseno de 4x mais 16c2 vezes o seno de 4x. Derivada do cosseno é menos seno, né? Esse aqui vai ficar 4c2 vezes menos o seno de 4x vezes a derivada de 4x. Mais 16c2 vezes o seno de 4x. Então aqui vai ficar... essa derivada aqui, ó, vai dar 4 de novo, tá? Então vai ficar 4 vezes 4, 16, tá? Aí com esse sinal do menos do seno, então vai ficar menos 16 C2 vezes seno de 4x. Mais 16 C2 vezes o seno de 4x, isso aqui dá 0. Então também, ó. Vale essa identidade. Y, duas linhas, mais 16y igual a 0. Então também a gente definiu uma família de soluções aí. Y igual a C2 vezes o seno de 4x é uma solução da EDO Y, duas linhas, mais 16y igual a 0, tá? Não é difícil ver, tá? Se eu somar essas duas soluções que nós encontramos, ela também vai ser uma solução dessa EDO, tá? Substitui ali. Vai cair nas mesmas contas que eu fiz, tá? Que é a soma das derivadas, derivada das somas, então você vai acabar caindo nas mesmas contas que eu fiz. Tá? Então fica o exercício aí pra vocês provar que essa rosa aí é uma solução dessa EDO azul, tá? Então, na verdade, a gente vai estar... Você consegue ver que o conjunto formado por todas as funções C1 vezes 4 vezes cosseno de 4x mais C2 vezes o seno de 4x, em que C1 e C2 são constantes arbitrárias, define uma família de soluções para essa EDO aqui, essa EDO azul aí. O que acontece? Note que a CDO tem ordem 2 e essa família tem duas variáveis livres, né?
Nesse caso aqui a gente vai falar que isso aqui é uma solução geral dessa EDO. É diferente do que aconteceu no último exemplo, né? Deixa eu ver. Diferente desse exemplo aqui, ó. Esse exemplo a EDO tem ordem 2. E a solução nós encontramos, né? A família de soluções tem uma variável livre só, tá? Então na hora que a gente for procurar a solução geral, é importante se ater a isso, tá? Vamos lá, exemplo 10. Vamos verificar que todas essas funções aqui, essas 5 funções são soluções dessa EDO aí de segunda ordem, tá? Primeiro vamos verificar então que y igual a exponencial de x é uma solução, tá? Vamos substituir na equação e ver que vale a identidade, né? Então, vamos lá. Y duas linhas menos y, vamos ver quanto dá. Então isso aqui é, você vai ter que derivar a exponencial de x duas vezes, menos exponencial do x igual a... Certo? O que acontece? Exponencial de u, a derivada, é a exponencial de u vezes u', pela regra da cadeia, tá? Em particular, a derivada exponencial de x é a própria exponencial de x. Também, da exponencial. A segunda derivada exponencial de x é o que? É a derivada da exponencial de x, que é a própria exponencial de x, tá? Então esse aqui vai ficar exponencial de x menos exponencial de x, que é igual a zero, tá? Esse caso aqui bem tranquilo. Agora vamos pegar y igual a exponencial de menos x. Vou mostrar que essa aí também é uma solução dessa DO. Então você pega isso aqui, não resolve. Então é a derivada segunda da exponencial de menos x menos a exponencial de menos x. Então vou ter que pegar a exponencial de menos x e derivar duas vezes, né? Então aqui, ó, dando essa regrinha, vamos derivar a primeira vez. Então vai ficar exponencial de menos x vezes a derivada de menos x. Aí tudo isso lá tem que derivar. Menos a exponencial de menos x. Derivada de menos x é menos 1, né? Então vai ficar a derivada de menos a exponencial de menos x. Tá? Aí, ó, a constante pode pôr para fora, né? Então vai ficar menos a derivada da exponencial de menos x. Então voltou, né? Aí, como a gente já viu, a derivada exponencial de menos x é menos a exponencial de menos x. Então isso aqui vai ficar menos a exponencial de menos x menos a exponencial de menos x. Ora, esse aqui então fica exponencial de menos x menos a exponencial de menos x, que dá zero. Tá? Portanto, isso é a solução dessa EDO. Agora vamos pegar essa aqui e multiplicar por uma constante qualquer. Vamos pegar essa aqui e multiplicar também por uma constante qualquer. Então aqui C é uma constante, tá? Fixa. Qualquer constante. Então, ó, quando você faz y duas linhas menos y, isso fica C vezes exponencial de menos x derivada segunda menos C vezes exponencial de menos x. Constante na derivada sai para fora, né? Então fica C vezes exponencial de menos x, duas linhas, menos C vezes exponencial de menos x. Exponencial de menos... Ah, não. Bom, já comecei, vamos fazer assim. Derivada exponencial de menos x, a gente calculou, né? Dá menos a exponencial de menos x. Aí quando você deriva de novo, vai dar exponencial de menos x. Tá? Então, essa derivada aqui a gente já calculou ali em cima, tá? No último exemplo. No último exemplo não, na última conta aqui, ó. Tá? Ó, quando a gente calculou isso aqui, ó, deu no final exponencial de menos x. Então isso aqui vai dar c vezes exponencial de menos x menos c vezes exponencial de menos x, que dá zero. Vamos
Pega agora a função c vezes a exponencial de x. Então vamos testar nessa EDO aí. Y duas linhas menos y. Isso é c vezes exponencial de x. Segunda derivada disso menos c vezes exponencial de x. Constante sai para fora, então fica c vezes a derivada segunda da exponencial de x menos c vezes exponencial de x. Derivada da exponencial de x em relação a x, de ordem 2, né? É a própria exponencial de x. Dá zero. Então note que essa solução, essa aqui, ó, nós temos uma família, tá, de soluções. Cada uma aqui nos gera uma família de soluções, tá? Que o C é livre, pode ser qualquer número real. Em particular, se eu somar todas as soluções desse tipo, a gente consegue mais uma classe e uma família de soluções dadas pela soma, tá? Agora vamos pegar uma função do tipo C1 vezes exponencial de x mais C2 vezes exponencial de menos x, em que C1 e C2 são constantes arbitrárias. Vamos mostrar que também toda função desse tipo, né, é uma solução dessa EDO. Y duas linhas menos y igual a zero. Vamos lá, y duas linhas. Então primeiro eu vou ter que pegar a função. Derivar duas vezes, aí menos a função. Aí derivada da soma são as derivadas e como a constante sai para fora também. Aqui, ó, e mesmo sendo derivada de ordem 2, vai valer o seguinte. Esse aqui vai ficar C1 vezes a exponencial de x de ordem 2. Derivada dessa aí, da exponencial de x, mais C2 vezes a derivada segunda da exponencial de menos x. Aí vai ficar menos C1 exponencial de x menos C2 vezes exponencial de menos x. A gente já viu, né? Ali em cima, essa derivada aqui dá a própria exponencial de x. Essa aqui também, né? Dá a derivada aqui, vai dar a exponencial de x. Exponencial de menos x. Isso aqui vai dar zero, porque ó, é esse cara menos esse vai dar zero. E esse cara menos esse vai dar zero também. Tá? Então aqui nós encontramos 5 soluções dessa equação diferencial, né? Essas duas são soluções implícitas, né, que a gente fala. E essas aqui são soluções, são famílias de soluções, né? Essa, porque depende da constante. Cada constante particular você obtém uma solução particular, tá? Por exemplo, se eu venho isso aqui, escolho C1 igual a 1 e C2 igual a 1, você vai obter a solução exponencial de x mais exponencial de menos x. Se eu jogo C1 igual a 0 e C2 igual a 1, eu obtenho a solução exponencial de menos x, e assim por diante. Para qualquer escolha de constante C1 e C2, você obtém uma solução particular dessa EDO dada. Tá? O que é bom nessa solução? Nossa EDO tem ordem 2, que é a maior derivada que aparece ali, ó, de ordem 2. E essa solução aqui, ó, verde, ela tem duas variáveis livres, né, o C1 e C2. Tá? Acontece. Essa solução a gente fala que é uma solução geral. Tá? Então a ideia é a seguinte: pega uma EDO de ordem. Nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar com EDOs de ordem 1. Então, por exemplo, se pegar uma EDO de ordem 1, a EDO cuja máxima derivada vai aparecer de ordem 1. Tá? Então a ideia, uma família de soluções que a gente quer encontrar é uma relação, ou seja, uma família que só vai depender de x, y e uma constante c. Tá? E esse c é o parâmetro, né? Tal que para cada valor que eu colocar nesse parâmetro, eu obtenho uma solução particular da nossa EDO.
né? Igual a gente fez aqui, ó. Para cada escolha de C1 e C2, aqui nós temos dois parâmetros, né? C1 e C2. Para cada escolha, você gera uma solução, tá? Então, no caso geral, dada uma EDO de ordem N, tá? O que a gente quer é encontrar uma família de soluções com N parâmetros, C1, C2, Cn, tá? Aqui tá. Aqui em azul tá até, digitei um pouco errado ali, né? Tem reticências demais ali, tá? O importante é aqui, ó, tem 1, 2, N parâmetros, ou seja, N constantes livres, tá? Se o objetivo é conseguir isso, tá? Então, dada uma EDO de ordem 1, a gente quer uma solução, uma família de soluções que tenha uma variável livre. Se minha EDO tem ordem 2, eu quero uma família de soluções que tenham duas variáveis livres, né? Duas constantes. E assim por diante, tá? Então, uma solução de uma equação diferencial que não depende de parâmetros arbitrários, a gente chama de solução particular. Nesse último exemplo aqui, ó. Exponencial de menos x, exponencial de x é uma solução particular. Se eu substituir aqui, eu colocar 2 exponencial de x mais 2 exponencial de menos x, também é uma solução particular, tá? Então, a solução particular é uma solução da EDO que não tem nenhuma variável, um parâmetro livre. Tá? Não depende de uma constante. Uma maneira simples, né, de encontrar soluções particulares, né, é quando você tem já uma família de soluções, é distribuir valores para o C, igual eu acabei de fazer ali, tá? Por exemplo, essa função aqui, essa solução é uma solução gera uma família de soluções, né, para essa EDO aqui, ó, y' igual a y. Se eu escolho C igual a zero, a gente obtém uma solução trivial, né? Se eu escolho C igual a menos 2, a gente obtém a solução y igual a menos 2 exponencial de x. A gente escolhe a C igual a 5, a gente encontra a solução 5 exponencial de x. Então, todas as soluções particulares, tá, para essa EDO aí. Então, essa e essa são três soluções particulares, tá? Para essa EDO verde aqui, ó. Pode acontecer, você tem uma solução para uma... Nesse caso a gente não vai se preocupar muito por enquanto, tá? Pode acontecer de ter uma solução para uma EDO que não pode ser obtida a partir de uma família de soluções. Nesse caso você chama ela de solução singular. Ó, a gente vai ver lá numa próxima aula que se eu pegar essa EDO aqui, ó, y' igual a x vezes y elevado a meio, tá? Uma família de soluções, essa aqui, ó. Tá, essa aqui vai ser uma solução geral. Só que, por exemplo, claro que você vai pegar a função nula, y igual a zero, né, identicamente nula, ela é uma solução dessa EDO. Se você substituir aqui, vai valer. Do lado esquerdo vai ficar zero, do lado direito vai ficar zero também. Tá? Só que você não consegue escrever zero para algum caso particular de C aqui, ó. Você não vai obter essa solução a partir da escolha de valores de C aqui, tá? Qualquer C que você jogar aqui, você vai obter uma função que não é a função nula, tá? Então a solução trivial, y igual a zero, é o que a gente chama de uma solução singular dessa EDO azul aí, tá? Então, o que é uma solução geral, tá, para uma EDO no intervalo I? É uma relação, tá? Então, suponha que eu tenho a EDO aqui, ó, azul, de ordem N, tá? Então, tem lá a variável, na sua EDO, tem uma variável x independente, variável y depende de x, e as derivadas de y em relação a x até a derivada de ordem N. Então, uma família de soluções que vai depender de x e y e de n constantes, C1, C2 e Cn. Tá?
Então, para cada escolha de C1, C2, Cn, você vai obter uma solução particular dessa sua EDO. Tá? Nesse caso, a gente vai falar que essa família, né, de G de X, C1, XY, C1, C2 e Cn, é o que a gente fala de uma solução geral ou solução completa da sua EDO. Tá? Então, o que é a solução geral de uma EDO de ordem 1? É uma família que contém soluções, tá? E tem um parâmetro. Você tem uma constante livre ali que para cada escolha de valor dessa constante você encontra uma solução particular da sua EDO. Tá? Ok? Bom, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu volto na próxima aula. A gente vai começar a estudar. Vamos mudar o que a gente está fazendo, né? Nessa aula, a única coisa que a gente fez foi definir as coisas, né? Dar nome para os objetos. Em particular nessa aula, a gente basicamente só está testando, né? Dada EDO e uma solução. Vamos ver se é a solução mesmo. Só isso. Agora, a partir da próxima aula, a gente começa, dado uma EDO, a gente vai começar a ver como eu resolvo ela, como eu encontro as soluções, como eu encontro a solução geral, tá? Então nós vamos ver vários métodos, tá? Só que a gente vai começar com as EDOs de ordem 1, ok? Então nós nos vemos aí na próxima aula. Até lá.